Cheguei, meu povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou botar um... Hoje a gente vai dobrar a roupa. Porque, né? Como eu disse pra vocês, estou em um movimento aí muito de voltar a algumas raízes. E quem tá aqui mais tempo sabe que as primeiras lives que eu fiz, né, sozinha, quem me vê falando assim não vê que eu tinha dificuldade, né, gente? Eu antes, quando eu tinha o perfil fechado e tudo mais, eu não gravava vídeo. Eu não gravava vídeo, eu corria de gravar vídeo. E aí quem olha hoje fala, como assim? Você fala super bem, tal, desinibida. Como assim você não gravava vídeo? Gente, não gravava vídeo. Eu tinha terror de gravar vídeo. Mas, né, movimentos internos também precisaram acontecer. E aí, boa parte também do que a gente vai falar aqui. Boa noite, querido! Deu tempo, afinal, que bom! Vamos lá! Então, quando eu comecei, né, esse processo todo, na formação principalmente, né, a gente fala formação foi um processo, assim, catalisador de transformações gigantescos, né, porque não tem como sair diferente, né, assim, não tem como não sair transformada, a gente mergulha muito fundo nas nossas histórias, muito fundo nas nossas questões, porque a gente só tem autoridade para ensinar caminho, para conduzir caminho, para ser uma lanterninha, né? Porque a verdadeira transformação, a verdadeira importância está em vocês e na história de vocês, mas a gente conduz caminho, a gente é aquela lanterninha aqui, ó. Você já olhou por aqui? Você já olhou desse lado? Isso a gente só tem autoridade para fazer na medida em que a gente também caminhou, em que a gente também curou as nossas questões, na medida em que a gente se propôs, se abriu e é para olhar, né? E não é um processo fácil. Então, eu cheguei de um jeito na formação, completamente perfil fechado. Nunca imaginei trabalhar, gente, com constelação, essas coisas todas. Eu fui tomada a serviço. E tinha uma dificuldade tremenda de gravar vídeo. Tremenda, tremenda, tremenda. Assim, não aparecia, era uma coisa bem fechada mesmo. E foi acontecendo esse processo, eu abri o Instagram, aí as primeiras lives que eu fiz, né, foram com pessoas, né, principalmente com a minha psicanalista, a Flávia, foi a primeira que eu fiz uma live, foi muito legal, foi aquela, ai meu Deus, mas eu vou me expor, ai meu Deus, não sei o que, eu ainda presa ali em questões, até que eu vou explicar pra vocês como é que acontece isso, né, nessa temática, nessa questão de pai e mãe, que a gente tá tudo ali, gente, em essência tá tudo ali. Então, depois comecei a fazer live com os colegas da formação, até que eu fiz o movimento de fazer sozinha, né? E aí fiz uma análise do filme Encanto e depois eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer um negócio bem meu mesmo. Porque vou dobrar roupa, eu tenho roupa pra caramba pra dobrar, eu não tenho dificuldade nenhuma com louça, né? Louça pra mim, eu tenho nervoso de deixar a louça na pia, não dou conta de deixar a louça na pia. Mas roupa pra mim sempre foi um desafio. Eu era tão desorganizada quando eu era criança e quando eu era adolescente que eu ficava aquela montoeira de roupa, até que a minha mãe se enchia e ela ia lá e ela arrumava. Então agora com a gente é adulta, a gente mesmo faz isso, não é mesmo? Porque adultecer é isso. E já pegando no adultecer, também é uma reflexão em vida prática. Por quê? A gente aproveita esse momento, né, que é a proposta, né? A gente aproveita este momento, Ruth, de dar conta, né, de afazeres da vida adulta, para que em postura adulta a gente refletir sobre questões importantes e posturas importantes que a gente precisa ter nessa vida. Então, a louca dobrando roupa, sim, nunca neguei, entendeu? Mas tem por trás essa questão de a gente estar cuidando aí de uma parte muito prática da vida adulta, mas em postura adulta a gente faz reflexões que nos levam para o mais. Então, sem delongas, meus amores, vamos começar aqui, porque a pilha tá bonita, a pilha tá bem bonita aqui, olha que lindo, coisa linda, aqui ó. Vamos que vamos, é isso. E aí depois eu fiz, né, o calendário de live com vocês, a gente fez os acompanhamentos de 2 meses aí, e como eu estou aí em um processo também de transformação muito grande, em uma área grandiosa da minha vida, né, e retornando aí algumas coisas, porque quando a gente vai, né, eu falo sempre pra vocês, todo o processo com força, ele é feito primeiro intra, pra depois ir pra fora.
Então a gente tem que estar muito fortalecido. E aonde a gente se fortalece? Nas nossas bases, nas nossas raízes, nos nossos pais. E também daquele primeiro ponto, da onde a gente saiu. A gente sempre pensar, né, nos movimentos que a gente faz na nossa vida, a gente tem a tendência de achar que nunca é o suficiente. Ou que a gente não caminhou o suficiente. Mas aí você para refletir um pouquinho. Peraí, quem era eu há um ano atrás? O tanto que eu me propus a caminhar. Se eu preciso dar um passo agora rumo ao desconhecido no meu adulto, deixa eu me fortalecer nas minhas bases. Deixa eu fortalecer ali, no meu pai e na minha mãe, na força deles, que foram um portal grandioso para que a vida chegasse até mim. Deixa eu me fortalecer ali nas primeiras coisas que eu fiz. Porque existe força, porque a gente caminha, quando um adulto, a gente caminha no desconhecido, mas sabendo que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, eu vou soltar depois pra vocês, né? Eu falei que tinha coisa boa no forno. Então, pessoal aqui da Baixada Santista, né? Baixada e região, teremos um workshop. Estamos só definindo datas. Então, agora vai ser ou final de agosto, primeira quinzena ali, perto da segunda quinzena de setembro. E é um movimento grandioso. Eu falei, eu estou retornando às minhas bases. E que legal. O local em que vai ser, né? Virei ao contrário, tô muito doida. Virei ao contrário de novo. O local que vai ser o workshop é o local onde é um estúdio de yoga, né? E foi onde eu comecei todo o meu processo de desenvolvimento. Tudo começou ali, né? Eu já contei pra vocês, né? Que fui procurar autodesenvolvimento, fui procurar autoconhecimento, porque eu tinha crises de ansiedade, eu tive crise de pânico, assim, né? O sintoma veio, mas eu tava fora de lugar em todas as minhas relações. Todas, possíveis e inimagináveis. Então a vida ficou muito pesada. E eu comecei a ter crise de ansiedade. E cheguei aí no psiquiatra, acho que eu já contei essa história mais de uma vez, mas vamos lá. Sempre tem gente nova chegando por aqui. E eu fui no psiquiatra, saí de lá com a receita. Não negligenciem a saúde de vocês, gente. Saúde física, emocional, espiritual também, no sentido bem amplo. Vocês saberem que existe algo maior. E eu cheguei aí e eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim. E eu fui procurar yoga, porque eu tinha lido que alguém me indicou também. Uma pessoa me indicou. A Joana, é o nome dela. Me indicou, ela falou, vai fazer uma yoga, eu acho que vai te fazer bem, que você vai aprender a respirar e tal. E eu, imagina, yoga, eu sou muito agitada, yoga não é pra mim. Que é isso que yoga, que? Eu não consegui parar quieta, aquela história toda que vocês já ouviram todo mundo falar, né? Sempre tem uma história. De que ouviu esse tipo de argumento quando alguém, né? Faz uma yoga, faz uma meditação. Eu não consigo, não sei o quê. A gente sempre coloca os nãos pra evitar o desconforto, porque às vezes ficar em silêncio com a própria companhia faz os nossos barulhos internos gritarem. Né? Que a gente arruma distração para não olhar para aquilo que precisa ser olhado. Só que a gente perde força nisso. E eu tinha chegado num momento que eu tinha perdido tanta força já, tava sem nenhuma, que eu não tive outra escolha, né? Não tive escolha não, eu tinha escolha de continuar naquele padrão, mas eu escolhi fazer diferente. Então, fui fazer a yoga e comecei ali. Então, eu comecei na yoga, fui melhorando, fui fazer psicoterapia, daí conheci a constelação e aqui estamos. Então, o local que vai ser o primeiro workshop que eu vou, né, fazer aí, conduzido por mim, será no lugar em que eu comecei tudo. Eu comecei toda essa trajetória de autoconhecimento. E isso tem muita força. Como tem força também a gente sempre olhar para o nosso pai, para nossa mãe, com esse olhar da postura, de quem nos deu a vida, dos portais que eles são. Então, essa é um movimento também, né? Falei, vamos voltar às raízes. Sempre que a gente precisar de força, lembrem, façam essa reflexão. Da onde eu tava? Da onde eu saí? Quem eu sou hoje? Quem sou eu agora? Obrigada, amiga. Pois é, notícia fresquinha. Fiquei sabendo ontem que deu certo. E eu fiquei muito feliz. Então, falei, gente, não tem como, faz muito sentido, né? Começaram uma nova etapa grandiosa dessa jornada, agora de um outro lugar, maravilhosa é você, no lugar em que tudo começou. Então, tá aí, gente. Agora, diante disso, vamos falar sobre
pai. Dia dos Pais tá chegando. E pai, você viu, né? Eu compartilhei com vocês ali, fiz aquela dinâmica na caixinha. Divide opiniões, né? Tem gente que tem muito registro da falta, muito registro do julgamento, porque não concorda com as ações. Tem também os registros maravilhosos de força, de vida, de potência, de sucesso. E é isso que eu queria ver com vocês, é isso que eu queria até fazer vocês refletirem, até coloquei a dinâmica depois. Que tudo aquilo, gente, que a gente observa nos nossos pais, que a gente vê nos nossos pais, está em nós também. Porque nós somos 100% um, 100% o outro. Só que são duas polaridades diferentes, duas energias diferentes que complementam um ao outro e nos impulsionam para frente. Agora, por exemplo, quem aqui tem dificuldade em colocar as coisas em prática? Faz vários planos. Consegue, assim, colocar planos maravilhosos no papel e tudo mais. Tem várias ideias e começa, tal, não sei o que. Não dá sequência. Quero que vocês comecem a me falar aqui pra mim. Eu vou começar a falar algumas coisas, eu quero que vocês falem. Eu me identifico. Então vamos lá. Tem ótimas ideias, mas tem muita dificuldade de executar. Quem aqui? Vamos lá, sem palestrinha. Eu vou esperar vocês responderem pra mim. Quem aqui? Sou ótima pra ter ideia, mas pra executar, malandro, o negócio é difícil. Não consigo. Que eu consigo, é uma dificuldade. Vamos lá, quem? Tô falando sozinho, então, né? Ninguém mais. Era eu, a calendário de sintoma. A Daia. E aí, quem também fica muito preso na opinião dos outros? Quem tá muito preocupado com a opinião dos outros? Quem aí tem dificuldade de colocar limites? Quem tem dificuldade de colocar limites? Contem pra mim. Planejar é comigo mesmo. E como é que tá a execução, querido? Me conta como é que tá a execução do negócio. Quem tem dificuldade de colocar limite? Quem tem dificuldade de se posicionar? Quem tem dificuldade de se posicionar? Quem aí também tem dificuldade de objetividade? Enrola muito. Tudo isso é pai, gente. Tudo isso é energia masculina e a energia do nosso pai. Se vocês observarem, né, como é a criação... olha eu sentando de novo. Vamos dobrar a roupa, Jéssica. Louca. Se vocês observarem como que é uma mãe criando um filho, né, o tratamento da mãe com o filho e o tratamento do pai com o filho, o que a gente sempre observa? A mãe cuida, né, aqui, fica aqui, aquela coisa, não, é a segurança, não, é perigoso demais, não vai não sei o que, não é assim? E aí a gente vê até os vídeos, né, os pais jogam pra cima, e deixa fazer, não tem problema, é só uma raladinha, e vai moleque, anda pra lá, não, você dá conta, a gente não vê isso? A diferença entre pais e mães, o jeito de cuidar completamente diferente. E aí a gente vem, né, numa construção. Os pais, gente, a energia do pai, a energia do mundo. A energia de nos impulsionar para frente. A mãe é todo aquele campo de segurança, de nutrição, de cuidado, aquela coisa, aquele ninho, aquela coisa gostosa, né? O pai vai, mundo, vai conquistar, vai colocar teus planos para andar,
Tá bom, você gestou esse plano, você fez esse planejamento, você colocou essas ideias no papel. Cadê a execução? A execução, a objetividade, o limite, o posicionamento, tudo isso é energia do pai. Tudo isso é energia masculina. Só que muito acontece às vezes, né, gente? Lembra aquilo? Tudo aquilo que eu vejo que a gente vê nos nossos pais também está em mim. Se eu vejo a força do meu pai, a força também está em mim. Se eu vejo a falta de posicionamento também está em mim. Tudo que eu vejo no outro está em mim também. Então, por isso que eu fiz a reflexão com vocês. O que vocês veem? Tá, mas eu vejo força no meu pai. Então, o que te falta de você se direcionar para esse homem com essa postura e tomar a força que vem dele? Qual é o julgamento que está por trás? Porque, lembra, as bênçãos do sistema estão disponíveis. Elas estão plenamente disponíveis. E aqui eu quero fazer um alinhamento com vocês, gente. Eu sou vó fofa, mas também, né, papo reto. Então, assim, tirem as crianças da sala. A gente falou sobre criança interior da última vez. Tirem a criança da sala. E eu quero falar com os adultos aqui. Posso manter às vezes um papo bem reto assim com vocês? Bem certeiro? Bem na energia masculina? Bem na energia do pai mesmo? Que dá o posicionamento, que fala sobre o limite? Posso manter nesse nível? Tá tudo certo? Chega bem pra vocês, assim? Se a gente usar aproveitar a temática dos pais pra já falar como fala. Posso mandar? Só temos adultos aqui, certo? Porque pensamento sistêmico, vida, dinheiro, trabalho, relacionamento, família, é para adulto. Certo? Então, eu espero que vocês recebam todo esse conteúdo com muita amorosidade, mas eu vou falar de uma forma bem direta, tá? Então, o que acontece, gente? O principal. Se eu enxergo tudo que eu enxergo nos meus pais, tudo que eu enxergo no meu pai, está em mim também, porque eu sou 100% meu pai, 100% minha mãe, na medida em que, se eu vejo nele algo que eu ainda julgo, que eu critico, isso está em mim. Se o meu pai não é suficiente para mim, se eu mais vejo nele algo em que eu aponto o dedo, do que reconhecer a força da pessoa que também disse um sim para mim, junto com a minha mãe, eu mais me enfraqueço. Então, se você vê no seu pai tudo de bom, né? Tive lindos compartilhamentos ali. Vida, potência, força, herói e tal. Se você precisa ainda desse impulsionamento, dessa postura, o que te falta? E aí é exercício reflexivo, gente. O que falta? O que tá faltando eu olhar? Será que eu estou no meu lugar? Porque lembra, pensamento sistêmico são 3 leis. Básicas, sempre imperativas, como a gravidade. Você quer que atue? Quer que não atue? Não faz diferença. A gravidade não pergunta se ela pode atuar. Equilíbrio entre dar e receber também não. Hierarquia não. Pertencimento também não. Então, se eu ainda não estou conseguindo tomar a força desse homem, o que me falta de postura para assumir? Porque, gente, sabe o que a gente percebe? Que ainda assim, mesmo que veladamente, existe um julgamento. Existe mas eu faria melhor. Mas eu não concordo. Poderia me dar mais. Eu queria mais. E aí é de ter simplesmente a clareza de virar e falar. E tá tudo bem, gente, porque a gente tá num processo de transformação, a gente tá num processo de caminhar pra frente. Só que na medida em que eu preciso ter esse senso de realidade, dizer sim pra realidade. Poxa vida, tá bom, eu ainda assim tenho uma questão de julgamento. Eu ainda assim tenho dificuldade de dizer sim pra esse homem. Tem algo ali. Não concordo com o jeito que o relacionamento dos meus pais se deram. Meu pai, alguma coisa com a minha mãe, né? A gente coloca aí N tipos de situações que podem ter ocorrido. Ah, o meu pai isso, o meu pai aquilo.
Isso também opera a gente como julgamento, opera como exclusão, e vocês já sabem, tudo aquilo que a gente rejeita, critica, faz se representar. Então, o que ainda está por trás? Tem certeza que não tem nada ainda aí por trás? Porque isso vai nos atrapalhar. E a gente precisa ter em mente que nós somos filhos e não juízes dos nossos pais. E a gente tá muito acostumado, às vezes, a estar nesse lugar, né? E meu pai, essa semana, tava falando algo muito precioso, que vem, assim, chancelar tudo que a gente fala aqui, né? De que só nos é dado aquilo que foi recebido antes. E somos em 3 irmãos, né? Tem o Lelê, que é o mais velho, eu sou a do meio, e o Felipe é o mais novo. E aí ele tava falando, a gente tava falando sobre criação, sobre ordem, sobre hierarquia, né? Na realidade, sobre hierarquia. E ele tava falando assim, você acha que quando a gente tinha liberdade de conversar com os nossos pais, assim, que nem a gente conversa? Não tinha, era assim, senhor, não senhor, cumpra-se. O que acontece? A geração dos nossos avós, bisavós, tinha um conceito de ordem muito claro. Muito claro. Mas era uma ordem ainda sem afetividade, né? O afeto afeta. Então, o que acontece? Geralmente, os nossos pais, que foram criados nessa geração, eles vão replicar o comportamento, muitas vezes, do jeitinho que aprenderam, ou também vão querer fazer diferente na medida. E aí a gente faz aquela dispersão, né? Quem replica e quem vai querer fazer completamente diferente até chegar na gente. E aí ele fez assim, você acha que a gente conversava, que tinha liberdade para conversar? Não tinha. A gente não tinha, era cumpra-se, bença e ai de você. Ele falou assim, meu pai era muito rígido comigo. Ele fez assim. Logo, eu fui muito rígido também com o seu irmão, o mais velho. Porque se meu pai era assim comigo, eu achava que era o certo. Então eu também fui muito rígido. Aí depois vem alguém, né? Aí vocês transportem isso para a vida de vocês. O quanto vocês já pararam para conversar com os pais de vocês na medida do possível? Já pararam para fazer essa reflexão de como é que foi? No que incomoda vocês ainda em relação ao pai de vocês? No que ainda dói? E lembra que eu falo, né? De novo, estamos aqui falando para adultos. Dores, os adultos vão lá, dão conta das suas dores, olham para as suas dores, acolhem as suas crianças, mas a gente olha para o essencial e não tem nada mais essencial do que a vida. E aí, nesse lugar, procura saber, vocês já procuraram saber como é que foi a história dos pais de vocês? Como é que foi a infância de vocês? Como que era a relação deles com os pais deles? E aí